today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas. Nessa sequência de videoaulas de agora, eu quero começar a falar com vocês a respeito de ondas, né? Vou introduzir com vocês o conceito de ondas, para que no futuro nós possamos falar melhor sobre os fenômenos que estão relacionados às ondas, né? Por exemplo, o fenômeno da reflexão, refração das ondas, interferência, difração. Mas para a gente compreender melhor esses fenômenos e para a gente compreender melhor como funciona uma onda sonora, qual que é a interação das ondas eletromagnéticas com o meio, nós precisamos primeiro compreender o que são as ondas de uma maneira geral, tá? Então a gente vai introduzir, vou começar com vocês aqui agora, a gente vai começar a fazer essa discussão a respeito do nosso estudo de ondas, vou introduzir com vocês esse conceito de ondas, né? E para a gente começar, a gente tem que primeiro definir o que é uma onda, tá? Primeiro, o que nós definimos como sendo uma onda? Primeira coisa, se você pegar um aquário, por exemplo, igualzinho esse da figura, né, e colocar um barquinho de papel dentro desse aquário, apoiado na superfície da água, e se você fizer, começar a bater o dedo na água, começar a bater a mão na água, de forma a produzir perturbações sobre a superfície da água, você vai perceber que esse barquinho ele vai ter um movimento de subida e descida. Ou seja, você vai perceber que esse barquinho ele não vai se movimentar na horizontal, ou seja, ele não vai andar nem para frente nem para trás, né? Ou seja, ele não vai se movimentar paralelamente à superfície da água e ele vai simplesmente subir e descer, tá? Agora presta atenção, o que é esse movimento de subida e descida na água? Quando a gente analisa as ondas de uma maneira geral, nós precisamos entender o seguinte, que toda vez que eu tenho um determinado meio, seja ele o ar, seja ele a água, seja ele uma corda, toda vez que eu tenho um meio e eu produzo perturbações nesse meio, essas perturbações, elas nada mais são do que o quê? Do que uma onda, do que ondas. Então nós vamos definir as ondas como sendo o quê? Perturbações fornecidas a um determinado meio. Então, quando você pega um aquário, coloca água nesse aquário e começa a bater a mão no aquário, né, e você vai perceber que esse barquinho vai iniciar um movimento de subida e descida e nunca vai andar para frente, tá? O que está fazendo com que esse barquinho suba e desça ao longo do tempo é uma perturbação que foi fornecida a esse meio. E essa perturbação é o que nós vamos chamar de onda, tá? Uma coisa que é muito importante a gente entender com relação ao conceito de onda é que esse barquinho ele nunca vai andar horizontalmente, ele não vai se movimentar horizontalmente. Por causa da onda, não. Tá? Então, em função disso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, que as ondas de uma maneira geral, tá? Tanto faz se são ondas mecânicas, se são ondas eletromagnéticas, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, elas não transportam matéria. Então, essa perturbação que nós fornecemos a um determinado meio, ela não transporta matéria. Não é a onda a responsável por fazer com que esse barquinho ande para frente ou para trás. Tá? Nós vamos falar isso numa aula futura. A onda, o que ela faz? A onda, ela transporta apenas energia, tá? E nesse caso, essa energia, ela é fornecida por uma fonte, que nesse exemplo que eu citei aqui, é a mão da pessoa, é o dedo da pessoa, é aquilo que está produzindo a perturbação no meio. Então, ou seja, o que nós podemos definir com relação ao conceito de onda? Nós podemos definir o seguinte, que onda é uma perturbação a um determinado meio, a perturbação fornecida a um determinado meio, e que essa onda ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia que é fornecida
pela fonte. E uma observação muito importante. Se for produzida num determinado meio apenas uma perturbação e não várias perturbações, se você vier aqui nessa superfície e fizer somente uma perturbação, essa onda que vai ser criada, ela vai ser então chamada de quê? De pulso, tá? Ou pulso de onda, belezinha? Pessoal, no nosso estudo de ondas, é importante também que a gente passe a falar, que nós falemos sobre as classificações das ondas, tá? Nós podemos classificar as ondas de diferentes formas, né? Diferentes maneiras. Eu posso classificar as ondas com relação à sua forma, eu posso classificar as ondas com relação à sua natureza, eu posso classificar as ondas com base nas suas dimensões de propagação, beleza? Então, primeiro aqui, vamos classificar as ondas com relação às suas formas, tá? Então, as ondas elas podem ser classificadas com relação à forma e pode ser classificado com relação à sua natureza. Primeiro, vamos fazer uma classificação das ondas em termos da forma de propagação, ou seja, como a onda vai se propagar ou como uma onda pode se propagar. Preste atenção. As ondas, de uma maneira geral, tanto faz se elas são ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas, elas podem ser de dois tipos, tá? Eu posso classificar essas ondas como sendo ondas longitudinais ou posso classificar essas ondas como sendo ondas transversais. O que nós definimos como sendo uma onda longitudinal? Uma onda, ela vai ser chamada de longitudinal quando a direção de propagação dessa onda coincidir com a direção de vibração da onda com os pontos do meio. Ah, como assim, Davidson? Presta atenção. Vamos pegar o exemplo de uma mola, certo? Se a minha onda, se essa onda que é feita na mola, por exemplo, é uma onda longitudinal, a direção de propagação dela vai ser uma direção que horizontal. Beleza? Isso vai fazer com que a mola descreva um movimento de vai e vem. Ou seja, se eu pegar essa mola, prender essa mola numa parede e segurar na outra extremidade da mola, juntar um pouco dos anéis e soltar, você vai perceber que esses anéis eles vão ter um movimento de vai e vem ao longo da corda, ao longo dessa mola aqui, certo? Isso significa que ela está se propagando na horizontal e que ela está vibrando também na horizontal. Então, uma onda ela vai ser chamada de longitudinal quando a direção de propagação coincidir com a direção de vibração dos pontos do meio dessa corda, dessa mola aqui, por exemplo. Tá? Então, essa perturbação que é produzida na mola longitudinal, ela vai ter sempre a mesma direção de propagação e a mesma direção de vibração, que nesse caso aqui é uma direção horizontal, beleza? E isso é diferente do que nós chamamos de uma onda transversal. O que nós consideramos como sendo uma onda transversal? Uma onda ela vai ser considerada transversal quando a direção de propagação da onda for perpendicular à direção de vibração dos pontos no meio. Então, por exemplo, vamos considerar aqui uma corda, né, que está inicialmente na horizontal, ela está presa a uma parede, ou seja, ela está fixa num determinado suporte, e a outra extremidade ela está solta, beleza? Então, ou seja, num determinado momento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento de subida e descida nessa corda, ou seja, eu vou fazer esse movimento de sobe e desce. Quando eu faço esse movimento de sobe e desce, você vai perceber que esse movimento de sobe e desce corresponde à direção de vibração dos pontos da corda. Ou seja, a direção de vibração ela acontece na vertical. Mas você vai perceber que essa onda ela vai se propagar na horizontal. O pulso que vai ser produzido por essa onda, né, é um pulso de direção de vibração vertical, que é um movimento de subida e descida,
E esse pulso, né, vai produzir nessa onda, nessa corda, uma direção de propagação que vai ocorrer na horizontal. Então, quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de ondas transversais, tá? Então, as ondas longitudinais são aqueles tipos de onda que se propagam, que a direção de propagação coincide com a direção de vibração. O que é a direção de vibração? É um movimento repetitivo, certo? Então, ou seja, a vibração acontece na horizontal e a propagação também vai acontecer o quê? Na horizontal. Isso é o que nós chamamos de onda longitudinal. A transversal já é diferente. A transversal, a direção de vibração, ela é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, a direção de vibração acontece na vertical, que é o movimento de subida e descida, e a direção de propagação, que é o andar para frente, certo? Acontece na horizontal, beleza? Então, para a gente encerrar isso aqui, então a gente pode dizer o seguinte, que essa perturbação que vai ser produzida na corda, certo? Ela vai acontecer na horizontal, a propagação, e a vibração vai acontecer na vertical. Pessoal, e para a gente encerrar essa nossa primeira parte dos nossos estudos aqui de introdução à ondulatória, nós podemos também, eu posso classificar com relação à forma, o que nós chamamos de onda mista. O que é uma onda mista? Uma onda mista é aquele tipo de onda que vai apresentar as duas características simultaneamente. Ou seja, ela vai se propagar tanto na longitudinal quanto na transversal ao mesmo tempo, tá? Isso é o que nós chamamos de onda mista, belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos de introdução ondulatória. Eu volto numa próxima videoaula para a gente falar sobre as outras classificações das ondas, que é com relação à natureza, com relação às direções de propagação, beleza? Então até a nossa próxima videoaula. Abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Now